Lição 12. Do julgamento à ressurreição. Textuário. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, verso 30. Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Leitura bíblica em classe. João capítulo 19, versos 17, 18, 28 ao 30. Capítulo 20, versos do 6 ao 10. Comentário. Introdução. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação e a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Tópico 1. A prisão e a condenação de Cristo. Ponto 1. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ser proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando-o à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. João capítulo 18, verso 28, a João capítulo 19, verso 6. Ponto 2. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, versos 28 e 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. João 18, versos 38 ao 40. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não podiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Ponto 3. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para o castigo era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de osso ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João 19, verso 1 e 2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia de Isaías 53, versos 4 e 5. Tópico 2. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Ponto 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19, 16. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar
da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens, acusados como criminosos. Lucas 23, versos 40 ao 43, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, verso 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Ponto 2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que as Escrituras estavam se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que a sua missão na terra estava completada, verso 28, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado, João 19:30. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Ponto 3. O sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos 15:43, e era uma pessoa abastada, Mateus 27:57. Devido ao temor que tinha dos judeus, não tinha se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer este medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19:42. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Tópico 3. A ressurreição de Jesus. Ponto 1. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus capítulo 28, verso 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João 21, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, Marcos 16, do 1 ao 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16:4, e ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Ponto 2. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 ao 14. Existem pelo menos 2 razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, João capítulo 20, verso 9. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio, versos 6 e 7 do capítulo 20. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. João capítulo 20, versos do 11 ao 17. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. João 20, versos 18 e 19. Ponto 3. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade.
Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: "Paz seja convosco." João 20:19. Em outras ocasiões, Nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21, versos 1 e 2. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. João 21, versos do 3 ao 11. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Conclusão: a ressurreição do Senhor é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva.